Eu vou começar a falar um pouquinho da minha experiência. Meu nome é Alessandra, para quem não me conhece. Eu sou fisioterapeuta, eu trabalho no Rio de Janeiro. A minha experiência, ela é muito forte em reabilitação respiratória, né? Então, eu atuo basicamente com pessoas pneumopatas e cardiopatas. E com essa experiência clínica, eu acabei enveredando para um lado da educação respiratória sem doença pneumopatia associada, né? Então, de tanto você avaliar e de tanto você atuar com a reabilitação respiratória, eu acabei conhecendo o universo da respiração de uma forma muito dinâmica, né? Como é que cada pessoa tem o seu padrão respiratório, né? Como que cada pessoa tem a sua amplitude própria durante a sua respiração. E como que isso influencia na saúde. E como que isso influencia na maneira de você ter saúde mental e física. Né? A respiração, ela influencia vários órgãos do nosso corpo. Né? A questão digestiva, né? Os órgãos digestivos, eles são influenciados com o movimento do diafragma. O diafragma, ele é um músculo importantíssimo, né? Se você não utiliza ele na sua completude, ele acaba fazendo uma excursão menor, né? Ele tem o formato de um guarda-chuva, ele está inserido nas últimas costelas, né? Eu vou abordar assim de uma forma bem didática, porque é um universo diferente para vocês. Então, as últimas costelas que a gente tem, elas são flutuantes, né? O que são flutuantes? Elas não têm inserção no meio, né? No externo, que é esse osso que a gente tem aqui. Então, elas têm a capacidade de fazer uma expansão, né? Ela consegue abrir, e isso favorece o movimento do diafragma, que é esse principal músculo respiratório. E por que é importante falar do diafragma? Porque ele é o principal músculo da inspiração. 80% da nossa respiração, a 90%, é necessário que você tenha uma boa excursão, né, uma boa descida desse músculo, para que ele possa favorecer todas as funções fisiológicas que a gente tem. Né? Que funções são essas? A função pulmonar, né, obviamente, a função cardíaca, a função digestiva, e a função vascular. Né? A gente sabe, todo mundo sabe, que quando a gente faz uma respiração curtinha, a gente está paradinho. A nossa respiração bem curta, normalmente, você tem uma mobilização de 0,5 ml, de 0,500 ml, desculpa, de 500 ml de ar dentro do pulmão. Então, 500 ml, meio litro, né? Quando você faz uma inspiração profunda, você consegue ampliar essa capacidade vital até 5 litros de oxigênio. Olha que coisa interessante. Né? 5 litros, de 500 ml a 5 litros. Quando você faz uma expansão torácica, você consegue aumentar o teu diâmetro anterior, lateral, posterior, fazendo com que o teu diafragma desça em torno de 4 a 5 centímetros a mais do que uma respiração curta, e isso favorece o retorno venoso. Né? A gente nunca para pensar nisso, né? Como o nosso corpo funciona. E como tudo está interligado, como essa engrenagem vai favorecer todas as nossas funções, desde as funções autonômicas, que a gente não consegue controlar, até as funções voluntárias. Então, eu queria abordar um pouco, eu queria mostrar através dessa aula, que é a junção de duas aulas que eu dou na Iolix já há 2 anos, que é a questão da dor crônica e da respiração. Então, a gente juntou numa aula só para favorecer, né, o entendimento, porque uma coisa está ligada à outra, a dor crônica está ligada à respiração, e uma respiração pode favorecer também a dor crônica. Uma má respiração pode favorecer a dor crônica. Então, tem uma interligação entre essas duas variáveis. Por isso que a gente resolveu juntar, então, numa aula só. E, no final, a gente vai fazer uma prática, porque eu acho que, com a prática, a gente sedimenta mais a informação. Né? A prática faz com que a gente aprenda de forma mais didática, né? E a gente consiga utilizar no nosso dia a dia. Ok? Então, vamos lá. Eu queria falar um pouquinho, então,
eu vou me basear muito nesse livro aqui, que eu sugiro sempre as pessoas, quem puder comprar ou baixar em PDF, esse livro foi escrito pelo James Nestor, que é um jornalista americano, né? Ele sofria de uma respiração muito deficiente, ele tinha uma obstrução nasal crônica, e essa obstrução nasal crônica interferia toda a rotina de trabalho dele. Ele não conseguia dormir direito, ele tinha uma apneia do sono, ele tinha uma alteração na arcada dentária. Depois eu vou falar um pouco adiante que essa alteração é causada pela respiração oral, que é deletéria para o nosso corpo. Desculpa que eu tenho uns gatinhos aqui que estão atrás das costas. E ele acabou fazendo um estudo muito interessante. Ele foi analisando várias referências bibliográficas desde antes de Cristo, né, da importância da respiração já com os astecas, com os maias, os hindus, né, como é que os hindus respeitavam tanto? Os hindus eles associavam a respiração ao espírito, né? Quem respirava profundamente tinha uma boa relação espiritual, né? Os povos antigos também, eles usavam muito a respiração para ter a expansão da consciência. Então, existe uma ligação muito interessante dessa fisiologia respiratória, dessa ciência, né, que foi se perdendo com os anos, né? Por que foi se perdendo? Porque quando a gente vai numa consulta médica hoje, ninguém analisa o teu padrão respiratório, né? O que é analisado? É a pressão arterial, a frequência cardíaca, né? A temperatura, muitas vezes, mas ninguém olha para a sua função, a sua frequência respiratória, a sua amplitude respiratória. E aí que a gente consegue encontrar várias doenças associadas, né? Quando você consegue... Quando você consegue ter uma boa respiração, uma boa amplitude respiratória, você consegue ter uma maior concentração, um maior foco, porque você oxigena mais, né, o seu cérebro. E existe uma correlação entre a inspiração nasal com o hipotálamo, né? Hipotálamo é uma região que a gente tem que controla as nossas emoções. Então, a gente observa muita gente que fala assim: Alessandra, eu estou muito ansiosa, eu tenho muito medo, né? Eu não consigo me concentrar, eu tenho perda de foco. Quando você analisa o padrão respiratório desse indivíduo, ele normalmente tem uma respiração mais oral, né? Ele não respira com uma boa amplitude, uma permeabilidade maior do nariz. E isso tem uma correlação importantíssima que pouca gente fala, né? Quando a gente inspira pelo nariz, a gente promove o quê? Uma resistência, né? Tem um pequeno, a gente chama cisalhamento, né? O ar, quando passa na narina, ele favorece um cisalhamento que vai beneficiar os receptores que a gente tem na mucosa nasal. Esses receptores, eles estão conectados com um nervo no final do nariz, no teto do nariz, entre o nariz e o cérebro, chamado nervo olfatório. Esse nervo olfatório está ligado ao bulbo olfatório, que vai se correlacionar com o hipotálamo. Então, uma pessoa que está extremamente cansada, sem energia, estressada, ela normalmente tem um padrão respiratório oral. E esse padrão respiratório oral, ele vai, sem a pessoa perceber, influenciar todo o seu sistema digestório, seu sistema cardiopulmonar e seu sistema vascular. Nossa, as pessoas vão perguntar assim, isso é verdade? Por que isso acontece? Porque quando você respira pela boca, o ar entra ressecado, todo mundo já ouviu, né? Ar ressecado, já ouviu isso alguma vez na vida. Ar ressecado, ar contaminado e ar frio. O ar resseca a faringe, ele entra frio, ele entra impuro, né? Porque as vibrisas, né, que são os pelinhos que a gente tem no nariz, eles funcionam como um filtro. Não é verdade? Então, quando a gente inspira, a gente consegue captar vários sedimentos pequenininhos que não impedem que você consiga levar eles para o sistema pulmonar. Então, a respiração nasal, ela serve para isso, né? Não existe outra função para o nariz que não seja a função
inspiratória, né, respiratória e olfativa, e olfatória. Vocês conhecem pessoas que tiveram Covid, todo mundo conhece alguém que teve Covid, e uma das queixas principais das pessoas era com relação à perda do olfato, né? Anosmia. Isso acontece porque o vírus, o SARS-CoV, ele tem uma predileção por esses receptores da mucosa nasal. Então, eles aderem, né? Ele inflama esses receptores, esses nervinhos, e aí você não consegue perceber o cheiro, né? O cheiro demora para voltar. Então, a gente tem que reestimular, né, o olfato para a pessoa poder continuar tendo essa função preservada, né? Voltar a ter essa função preservada. O que a gente pode utilizar? Eu gosto de falar e falando e assim orientando o que a gente pode usar para melhorar para quem tem uma obstrução nasal crônica, né? Hoje a gente já tem no mercado vários medicamentos à base de corticoide que você pode utilizar 2 vezes ao dia ou 1 vez ao dia para diminuir esse edema da mucosa. Quem tem, por exemplo, uma rinite alérgica, né, perene, uma rinite alérgica crônica, essa pessoa ela vai ter, num futuro próximo, algum processo pulmonar. Por quê? A mucosa que reveste o nariz é a mesma mucosa que reveste o pulmão. Então, se há um processo inflamatório nasal, você vai ter um processo inflamatório mais basal também. E a gente pode utilizar hoje, se você não gosta de usar o corticoide, ou se você tem alguma restrição com relação a ele, você pode utilizar o soro fisiológico. O soro fisiológico, ele tem o cloreto de sódio a 0,9%, que é a mesma... ele é bem fisiológico, né, para o nosso corpo. Então, você colocando o soro fisiológico, ele já tem uma característica que é diminuir essa hiperreatividade da entrada de ar. Ele consegue diminuir um pouco esse edema. É incrível, assim, as pessoas não valorizam muito o soro fisiológico, mas se você utilizar ele corretamente, você vai conseguir perceber uma melhora incrível nessa resistência da entrada de ar. E assim, eu gosto muito de enfatizar isso, porque de 100 pessoas que eu atendo, vamos supor que 95% respiram mal pelo nariz. É muito impressionante esse dado, porque a gente não tem ideia de como que a função nasal vai influenciar a própria abertura do alvéolo, lá embaixo. A gente tem como se o nariz fosse uma mola, né? Uma mola. Ele abre o alvéolo lá embaixo. Se você respira mal aqui, você, consequentemente, vai ter uma respiração ruim pulmonar. A sua função pulmonar não é boa. E a gente usa muitas estratégias para melhorar isso. Eu vou falar um pouquinho no decorrer da aula sobre o que a gente pode fazer para melhorar essa hiperreatividade, né, ao processo alérgico, à rinite alérgica. Mas vamos continuar, então, falando um pouquinho mais sobre respiração, né? Por que se perdeu, então, essa característica de um médico avaliar a função respiratória? Porque hoje, com a metodologia, a questão da próprio mercantilismo que existe, né, dentro da medicina, com o plano de saúde, você não consegue ter tempo hábil para conversar com o paciente, né? É tudo muito rápido, né? Uma consulta médica são 15, 20 minutos, então você, às vezes, não consegue perceber se a pessoa respira mal, se ela está respirando pela boca, se ela tem uma prótese mais solta, que isso também vai influenciar, se ela tem uma dicção ruim, se ela tem uma protusão do dente, isso tudo vai influenciar na arcada dentária. E se a pessoa acaba não percebendo isso, ela vai sempre... É mais fisiológico para ela, é melhor para ela, é mais produtivo ela respirar pela boca, né? Porque ela vai se sentir mais confortável. Só que ela não vai perceber que, o passar dos anos, essa função pulmonar vai se deteriorando. E associado a isso, você tem o aumento da pressão arterial, porque você perde uma conexão importante do hipotálamo que eu falei com vocês, ele controla a variabilidade da função cardíaca. O que é a variabilidade da função cardíaca? Quando a gente faz um eletrocardiograma, a gente tem um complexo, né? A gente já viu que faz uma curvinha assim? É complexo QRS. Cada gráficozinho daquele tem um espaço, não tem? Vocês já viram que entre cada
cada curvinha daquela, o maior pico, que a gente chama espaço RR, tem um espaço. Esse espaço ele tem que estar, basicamente, muito parecido. Ele não pode ter um espaço grande e um pequeno, um espaço grande e um pequeno. O complexo QRS ele tem que estar com uma variabilidade, a gente chama variabilidade da frequência cardíaca, basicamente igual. Isso vai influenciar, é influenciado pelo padrão respiratório. Isso é influenciado pelo padrão respiratório. Né? Pessoas ansiosas que respiram mal têm uma variabilidade muito pequena. E existem estudos hoje que demonstram que quanto maior é esse espaço que é RR, né? Esse espaço entre cada gráficozinho, melhor é a função cardíaca da pessoa. Vocês já ouviram falar em arritmia cardíaca? Todo mundo já ouviu falar, né? Arritmia cardíaca ou extrassistolia são pequenos... os batimentos cardíacos eles têm que ter essa sincronia. Tum, tum, tum. A arritmia, normalmente, você tem uma assincronia dessa frequência. E você consegue... Eu recebo muito paciente com essa alteração, né? E muitas vezes eles acabam tomando medicamento para controlar isso, né? Porque não recebem a informação correta que você pode melhorar essa variabilidade com a respiração. Né? Existem hoje técnicas de biofeedback, né? A gente utiliza biofeedback, que é uma forma de você respirar usando um gráfico, né, na tela de computador. Você coloca um oxímetro, que é um aparelhinho que vai medir a tua saturação e a tua frequência cardíaca. O paciente olha para uma tela e ele fica ali respirando profundamente. A tela ela tem uma bolinha que fica subindo e descendo. E você pode controlar ali o tempo que você vai fazer essa bolinha subir e fazer essa bolinha descer. E o paciente vai acompanhar isso com a respiração. Então, você inspira, bolinha está lá no alto, expira. E você vai fazendo isso durante 15 a 20 minutos e observando a frequência cardíaca do paciente na tela, através do oxímetro. E é incrível, com a repetição, né, com a padronização e a repetição, ele vai melhorar isso, essa função, em 30 dias, ou às vezes até menos, se ele fizer todos os dias. Isso é um dado muito importante, gente, porque é pouco divulgado, né? Hoje existem estudos que corroboram essa questão da variabilidade da frequência cardíaca, da pressão arterial, inclusive a oscilação hormonal, a oscilação dessa região do hipotálamo, da frequência do bulbo olfatório, com a sincronia da respiração, altera a nossa função imunológica e a nossa função hormonal. Né? Isso é um dado muito importante também, que é pouco divulgado. O que a gente pode fazer para melhorar a nossa saúde? Né? Ser saudável, o tema dessa aula, ser saudável, é um aspecto amplo, né? A Organização Mundial de Saúde, ela coloca que ser saudável não é só ter ausência de doença, né? Hoje em dia, a gente sabe que você pode ter uma saúde física boa, mas você não tem uma saúde mental boa. Né? Então, a gente considera um bem-estar tanto físico, quanto mental, quanto espiritual. Tudo isso é saúde. Né? A gente não pode ver uma pessoa como um ser que tem um problema só cardíaco. Né? Ele é um pneumopata, ele é um cardiopata. Não, ele é um ser humano, que ele tem todas as crenças dele, né? As questões dele existenciais. Então, você tem que olhar, você tem que conversar, né? Uma consulta médica hoje deveria, eu acho, pelo menos durar 30 minutos, 30 a 1 hora, né? 60 minutos. Porque é o tempo que você consegue ouvir o seu paciente, né? Ouvir, ele fala, o paciente fala, você não precisa perguntar, ele vai falando durante a consulta e você consegue ter muito mais informação e ferramenta para você tratar. Então, eu acho que a gente está entrando num caminho agora, é muito difícil da gente ter volta, sabe? Muito difícil, porque tudo é muito rápido, tudo é dispendioso, tudo é caro, tudo é acelerado, né? A questão mesmo da vida, né? Você não tem tempo para você conversar com as pessoas. Né? É muito difícil. Está entrando agora uma nova forma de ver a medicina, que é chamada slow medicine, não sei se vocês já ouviram falar,
tem vários artigos na internet falando, que é justamente isso, parar um pouco, né? Parar e ouvir o paciente, e conversar, e saber como manejar, como você utilizar ferramentas para dar o mínimo possível de medicamento, o mínimo possível de exame. Gente, exame. Hoje em dia você vai no médico, o médico, se você não sair lá com 3 papéis do plano de saúde, com exame e, né, pedido de remédio, você acha que o médico não é bom, não é verdade? Né? O médico bom é o contrário, é aquele médico que te escuta, que fala, olha, Leda, hoje você vai fazer o seguinte, você vai tirar esse remédio. Ô, Leda, hoje você vai fazer um exercício respiratório para a gente ver se você vai conseguir melhorar a sua função, né, de pressão arterial ou sua função cardíaca. Né? Então, se vocês conhecem um profissional de saúde que seja clínico ou que seja especialista, que ele tenha uma visão, né, de slow medicine, eu acho que vocês devem sempre manter a consulta com ele. Evitar de ir para muitas especialidades. Tenta focar num profissional, porque se você tiver algum problema, aí você se direciona, né? Ele vai direcionar você para esse profissional. O que a gente vê hoje, né? Eu trabalho há 25 anos com reabilitação respiratória, né? E eu pego o que? A parte mais complexa, né? Que é você melhorar uma função que já está deteriorada. Né? É difícil eu trabalhar prevenção, porque é o médico que indica o profissional, o paciente para mim. Então, quando eu chego, quando o paciente recebe, quando eu atendo, faço essa avaliação, ele já existe um processo crônico, ou uma dor crônica, ou uma postura ruim, ou uma respiração ruim. Você consegue modificar isso. Mas se a gente conseguir trabalhar com uma prevenção aos 40, aos 50, é outra olhar, é um outro olhar, sabe? Você vai ter uma terceira idade com muito mais saúde. Então, vamos conversar um pouco sobre essa questão do ser saudável, né? Vamos começar a perceber que quanto mais a gente souber informação hoje, a informação você consegue pelo Google, você consegue pelo YouTube, boas informações, né? Informações de qualidade. Isso vai modificar a maneira como você pensa. Informação hoje é essencial, gente, para a gente ser responsabilizado pela nossa saúde. Você pode e deve, durante uma consulta médica, dialogar com um profissional de saúde que te atende. Isso é muito importante. A gente fica, às vezes, né, sem argumento, você fica com medo, às vezes, de falar o que você sente, mas não sintam medo, falem tudo. E anotem, antes da consulta médica, todos os dados, por mais bobo que seja, anote ali, olha, eu não durmo bem. Isso é um dado importantíssimo, não dormir bem. Saúde hoje, mental e física, tem relação com sono. Anotem cada dado que você possa... Olha, hoje sei lá, senti uma dor irradiada para o braço. Expliquem direito, expliquem corretamente e usem mesmo adjetivos que fiquem fáceis para o profissional de saúde poder entender o que você está falando. Uma dor irradiada que vai em direção à minha mão. Essa dor irradiada, ela pode ser um problema cervical, de compressão cervical, e não um infarto do miocárdio. Às vezes a pessoa acha que eu estou infartando, eu vou para a emergência do hospital. Então, saber informar corretamente para o profissional o que você sente, hoje é fundamental, gente, é fundamental. E outra coisa também que eu ia falar é com relação à dor, né? A dor crônica. A dor crônica hoje, 80% das pessoas que vão para o serviço público de saúde, elas se queixam de dor. A dor crônica, ela tem uma relação importantíssima com a maneira como você respira, a maneira como você anda e a maneira como você senta, ou você está no dia a dia, a maneira como você dorme, ou senta, ou trabalha. Né? Posturas viciosas, a gente chama posturas viciosas, ou algum processo crônico, por exemplo, uma pessoa que tem uma joanete, né, que é uma alteração no hálux, que é no dedão do pé, usou muito tempo sapatos apertados e o hálux, que é esse dedão, ficou torto. A pessoa não percebe que essa projeção do dedo para dentro vai interferir na sua postura. Né? O pé, gente, ele suporta a carga toda do nosso corpo.
né? Se a gente tiver uma pisada errada, a gente vai alterar a nossa função articular de joelho, é sempre ascendente, quadril e coluna. Então, eu gosto muito de enfatizar isso. O calçado, principalmente as mulheres que gostam de calçados baixinhos, rasteirinhos, ou às vezes que não tem uma boa, não calça direito, né, no tornozelo, não abraça muito o pé, isso vai influenciar na pisada. E, influenciando na pisada, pode desencadear num futuro próximo dor. E a dor crônica inviabiliza o quê? O exercício, né, gente? A caminhada. E a caminhada, eu posso garantir para vocês, uma pessoa que para de andar, ela adoece. Então, ser saudável, você vê, ela engloba isso tudo. Ela engloba a dor, ela engloba a postura, ela engloba o caminhar, né? A maneira como você caminha, a maneira como você respira, tudo isso é ser saudável. Eu ia falar uma coisa importante também, que é com relação à função, ao sono, né? Hoje em dia, as pessoas estão muito ansiosas, isso interfere diretamente no sono. Quando você vai ao cardiologista, muitas vezes o cardiologista ele já lança mão de uma medicação para controlar a sua ansiedade. Só que isso é um pouco perigoso, né? Por quê? Cada pessoa tem uma característica própria, né? E essa insônia ela é decorrente de vários processos. Às vezes pode ser um processo imunológico, às vezes pode ser um processo de alteração de tireoide, pode ser uma questão de ansiedade por algum problema, um luto. Então, você tem que entender esse processo para poder usar uma medicação correta. E as pessoas usando essas medicações, a gente chama indutor do sono, elas não têm ideia que esse indutor do sono interfere no sistema nervoso autônomo. Interferindo nessa região, você não consegue ter autocontrole, você não consegue ficar atenta ao seu corpo. Você perde um pouco a interocepção. O que é interocepção? Já dei uma aulinha, tem a Suani já sabe, a Leda também. Interocepção é a capacidade que a gente tem de perceber o nosso corpo, né? De você perceber o ronco do seu estômago, o movimento intestinal, né, o batimento cardíaco, tudo isso a gente consegue perceber se a gente fechar o olho e ficar quietinho. Então, quando você usa uma medicação indutora de sono, ou ansiolítica, ou um antidepressivo, você modifica a sua capacidade de percepção sensorial. Ok? E isso é muito perigoso, gente, porque a pessoa, se ela acha, eu dormi a noite inteira, nossa, eu não vou mais largar esse remédio. E ela não volta no médico. Ou ela troca de cardiologista, ou ela continua usando aquela medicação para o resto da vida dela. Eu atendi outro dia uma moça nova, de 35 anos, que estava usando um antidepressivo há 10 anos. Há 10 anos, desde que a mãe dela tinha falecido. Ela tinha tido uma perda, né, importante da mãe, ela ficou em luto e ela tomou essa medicação, e há 35 anos ela nunca voltou no médico e continuava usando essa droga. Você sabe o que essa moça apresentou? Ela teve Covid, ela foi para mim pela Covid, pós-Covid, para fazer reabilitação. Essa moça, ela tinha um padrão respiratório completamente alterado, ela não conseguia expandir o tórax dela, ela não conseguia fazer o diafragma dela descer. Eu fiquei muito impressionado, porque ela não percebeu isso, ela não tinha consciência de como ela respirava. Ela só se queixava que ela cansava muito. Desde que eu tive Covid, há 4 meses atrás, 3 meses atrás, eu ando, eu me canso, eu subo uma ladeira, eu canso. Eu não tinha isso. Porque eu recebi muita gente do pós-Covid que usava medicamento para o sono, o antidepressivo, e tinha essa característica, ela tinha dificuldade de voltar a ter o padrão respiratório anterior ao Covid. E a gente começou a analisar isso, né? Você usa? A primeira pergunta que eu fazia, você usa algum remédio para depressão, antissolítico? Eu uso. Então tá. E essa moça, ela tinha um movimento que eu também achei muito interessante, ela também não percebia, movimentos que a gente chama de cinesia bucomaxilo. Ela fazia movimentos com a boca assim, ó, o tempo todo, e ela não percebia.
né? Então, ela fazia esse movimento, provavelmente alguém da família dela, nunca percebeu que aquilo era uma alteração desencadeada pela medicação. Se você olhar a bula da medicação, ela fala, em casos de uso crônico, você pode desencadear uma discinesia bucomaxilofacial, né? Então, você altera o quê? Um desgaste do dente, né? Porque você fica fazendo esse movimento de ranger, você desgasta o dente, você altera o teu padrão respiratório, porque você começa a respirar pela boca, né? E você mastiga mal, né? Você acaba tendo várias alterações nos teus órgãos digestório por conta disso. Então, assim, eu estou querendo mostrar para vocês o quão importante é a gente ter essa percepção de que uma droga, uma medicação, uma droga, ela pode ser favorável para algumas coisas, mas ela também pode modificar, e muito, outros órgãos, né, de forma deletéria. A gente tem ainda 37 minutos. Eu queria mostrar para vocês agora, eu queria conversar com vocês e mostrar de forma prática como que a gente pode melhorar essa função respiratória, como que a gente pode se observar para a gente melhorar no nosso dia a dia a nossa respiração, a nossa inspiração e as nossas funções, né, para a gente ser mais saudável. Vamos lá, todo mundo? Né? Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai começar a perceber como que a gente está respirando pelo nariz, tá? Então, eu vou pedir para todo mundo fechar uma narina, fecha a boca e tenta perceber como é que está a entrada de ar. Fechem o olho assim, percebam a entrada de ar pela narina que vocês estão deixando aberta. Inspira fundo por essa narina e vê assim, se tem alguma resistência para a entrada de ar, se o ar entra direitinho. Se você consegue fazer o ar chegar lá em cima, profundamente pelo nariz. Se é confortável para você respirar pelo nariz, ou se você precisa abrir a boca para puxar o ar. Compara agora com a outra narina. Fecha a que você deixou aberta e observa a entrada de ar pela narina oposta. Vê se o ar entra mais geladinho, se ele entra uma quantidade maior. Observa a simetria dessa resistência. Se você consegue expandir bem o seu tórax com a entrada de ar pela essa narina. E vamos soltar agora e deixar as duas narinas juntas. Uma coisa interessante também, um dado importante que eu gosto de falar, que é muito interessante, as narinas, elas não trabalham juntas 24 horas. A gente trabalha 2 horas com uma narina, no final das 2 horas a narina oposta abre, e depois esse período de 24 horas vai oscilando, de 2 em 2 horas, uma narina funciona e depois a outra. A narina funcionante, existe uma técnica também que é muito interessante, só um dado curioso, né? Se você pegar um espelhinho e colocar assim debaixo do seu nariz e fizer uma expiração profunda, vai ter o bafinho, né? O ar, né? No espelho. Você consegue observar qual narina que está funcionante naquela hora, né? Não fica o calor não fica nas duas narinas igual, é sempre uma só. O que E quando dá você para ver? acordar de manhã, assim, Passada? naquela fase entre a vigília e a vigília e o sono, você fica naquela fase que as suas ondas cerebrais estão bem lentinhas, vocês observem o nariz de vocês vão perceber que vai fazer um barulhinho assim, como se estivesse abrindo, né, aquela molinha que eu falei para vocês, que é quando o nariz começa a funcionar. É a narina que está funcionante. São dados assim curiosos, né, para a gente prestar atenção no nosso corpo. Então, vamos lá. Vamos inspirar. Todo mundo vai inspirar pelo nariz de forma suave, não é força, é profundidade e bem suave. A gente vai inspirar pelo nariz e vai expirar pela boca, como se fosse apagar uma vela, com resistência dos lábios, prolongando o máximo que a gente conseguir, como se tivesse uma vela, né, mais ou menos a uns 30 centímetros da sua boca. Vamos lá? Bem devagar. Inspira pelo nariz.
Observem o diafragma de vocês descendo. Quem quiser colocar a mão nas costelas, lá embaixo, vai perceber bem esse movimento de expansão. Inspira profundamente pelo nariz e expira pela boca. O ar entra levemente pelo nariz. O diafragma desce e a expiração acontece. O diafragma sobe e a barriga vai para dentro. Essa é a respiração correta, gente. Inspirar pelo nariz, sempre com o diafragma indo para baixo, empurrando as vísceras para fora. A gente não usa o músculo do pescoço, dos ombros, para inspirar. Esse músculo do pescoço, que a gente chama de musculatura acessória da respiração, ela só vai ser utilizada quando a gente estiver fazendo um esforço, correndo, ou fazendo uma atividade física, ou uma insuficiência respiratória. Né? Normalmente, a gente ventila só com a base do pulmão, com o diafragma. Inspira bem fundo e solta o ar pela boca. Vamos tentar ver se vocês conseguem perceber agora, entre a inspiração e a expiração, eu queria que vocês observassem o batimento cardíaco. Não precisa tocar em nada, é só perceber no silêncio, entre a ins e a ex, o batimento cardíaco. Cada um vai contar quantos batimentos tem entre a ins e a ex. Inspira profundamente, para um pouquinho na inspiração. Tenta perceber o batimento cardíaco e solta o ar pela boca. Solta o ar pela boca. Quem conseguiu ver o batimento cardíaco? Levanta o dedo. Não? Suane, não? Silvia, Eu consegui. Eu tive. Vamos mais um pouquinho lá, que vocês vão conseguir, gente, eu tenho certeza. Silvia? Em um e outro, você fala? Não estou ouvindo. Não estou te ouvindo. Um e outro. Assim, sim. Eu estou com o microfone aberto e não sei. Eu estou ouvindo. Estou ouvindo. Eu também estou Alô? ouvindo. Você não está ouvindo nada, Alessandra? Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu estou te ouvindo. Você Sim, que não está Alessandra. ouvindo. Ouvindo. Hã? Coloca novamente o fone, pode ser que ele tenha desconectado. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Sim. Eu não estou ouvindo vocês. É, Ixi. você... Hã? Tira. Estranho. Alessandra, tira o fone de ouvido e coloca novamente. Ele deve ter desplugado. Marfida, ela não está escutando. Você poderia escrever no chat? Todo mundo está me ouvindo bem? Tá? Eu estou. Eu não estou ouvindo vocês, mas tudo bem. Vamos lá. Então, a gente vai tentar agora fazer alguns exercícios para a gente movimentar essa região aqui. Essa região, normalmente, ela absorve muita tensão quando a gente respira errado. Né? Esse músculo que a gente tem aqui no pescoço, ele se insere no osso occipital e ele vai até a escápula e a coluna torácica. É um músculo enorme. Quando a gente faz uma inspiração forçada, a tendência da gente é fazer isso aqui, ó.
Ó, eu vou mostrar para vocês. Inspira. A gente vai conseguir melhorar a nossa função respiratória se a gente alongar essa musculatura aqui. Tá? Como que a gente faz isso? A gente pega a cabeça, inclina ela para o lado, todo mundo pode fazer, botar a mão perto da orelha, ó, e com a outra mão no ombro, né? A mão oposta no ombro. A gente vai abaixar o pescoço de forma que você aumente a expansão, né, o comprimento desse músculo aqui. E a gente vai abaixando a cabeça levemente com uma inclinação anterior para a gente manter esse alongamento o máximo que a gente conseguir, de 10 a 20 segundos, tá? Mantendo. Ó, você vai sentir, você vai perceber, principalmente mais próximo do occipital, né, do osso da cabeça, esse alongamento. Muito importante, todo alongamento que a gente faz tem que ter esse tempo de 10 a 20 segundos. Não existe fazer isso aqui. Isso aqui não é alongamento. Então, a manutenção desse movimento vai fazer com que a musculatura do pescoço fique mais alongada e você consiga diminuir a tensão no músculo do ombro. E aí, automaticamente, você consegue melhorar a tua expansibilidade torácica. Vamos fazer o outro lado agora. Inclina a cabeça para o lado oposto. Mantém. E segura. Mantendo 10 a 15 segundos. Voltou ao meio. Voltou ao meio. Pegou a cabeça aqui em cima. Aqui em cima, bem no alto da cabeça, a gente vai pressionar a cabeça para baixo, como se o queixo fosse encostar no peito. E vamos manter 15 a 20 segundos. Observem que você vai sentir um alongamento, vai pegar toda a musculatura, a gente chama paravertebral, que é um músculo que pega toda a coluna, até a parte torácica. Vê se vocês conseguem perceber isso. Abaixa bem a cabeça, mantendo 10 a 15 segundos. Até chegar, você sentir alongar o meio das costas. Voltou devagarinho. Isso. E agora a gente vai fazer movimento com o ombro, empurrando os ombros para trás. Sobem os ombros e gira para trás. Sobem os ombros e girem para trás. Fazendo um movimento circular, como se estivesse desenhando um zero com o ombro. Esses exercícios, eles são exercícios de relaxamento. Então, quando você se sentir tensa, com a musculatura mais contraída, você observa a tua respiração. Sua respiração vai estar mais curta. Você vai estar com um padrão respiratório mais curto. Se você tiver um oxímetro, quem tiver oxímetro hoje, todo mundo tem um oxímetro em casa, né? Coloquem o oxímetro e observem que a oxigenação, que é aquele saturação, né, oxigenação, ela vai estar um pouco mais baixa. Comecem a fazer a respiração, inspiração que eu ensinei para vocês, puxando pelo nariz, soltando pela boca. Vocês vão observar que a oxigenação vai subir. Ela vai melhorar a função, né, fisiológica da expansibilidade do tórax, da entrada de ar no alvéolo, vai melhorar essa oxigenação. E isso vai favorecer a frequência cardíaca mais baixa. Né? Então, existe uma correlação entre a oxigenação e a frequência cardíaca. Elas são inversamente proporcionais. Se uma pessoa está com falta de ar, ela vai ter uma frequência cardíaca mais alta e uma saturação mais baixa. Isso é um dado importante também que a gente pode controlar em casa, né? Todo mundo tem oxímetro hoje. Então, se você às vezes fala, estou com uma falta de... Nossa, eu estou com muita falta de ar. Aí eu peço para o paciente, coloca o oxímetro. Vê como é que está a saturação de vocês. Se a saturação tiver 95, 96, 97, 98, 99, 100, tá tudo bem. Não tem nenhuma alteração, né, fisiológica, não tem nenhuma alteração que está desencadeando essa falta de ar. Normalmente,
com relação a gente chama ansiedade. A pessoa está tão ansiosa com algum processo que ela acaba achando que ela está com uma falta de ar, né? E é só ela parar, prestar atenção na respiração dela, fazendo a inspiração pelo nariz, soltando pela boca, durante 15 a 20 minutos. Se estiver deitada, é melhor ainda, gente. Deitada, você consegue perceber bem esse movimento, porque não tem, né, a barriga não interfere nessa expulsão diafragmática. Então, deitada, de barriga para cima, coloquem as mãos de vocês na barriga e façam essa respiração diariamente. Diariamente, antes de dormir ou quando acordar, sempre de forma profunda. A inspiração lenta e profunda e a expiração pela boca. Vai dar uma sensação de muito relaxamento. Quem tem problema para dormir, né? Quem tem insônia, tenta usar isso todo dia antes de dormir. Né? Se o nariz estiver entupido, vai lá no banheiro, assoa o nariz, bota o soro fisiológico. Soro fisiológico eu costumo recomendar assim, 5 ml para cada narina. 5 ml, pega uma seringuinha, bota 5 ml para uma narina, 5 ml para outra. Nariz nunca pode estar obstruído, tá, gente? Nariz não pode estar obstruído. Função nasal pérvia é fundamental para você ter boa saúde. Ok? Então, a gente vai finalizar agora esse exercício respiratório. Eu queria agora que vocês prestassem atenção no corpo de vocês. Né? A gente prestou atenção no batimento cardíaco. Colocar o soro, a Elizabeth está perguntando aqui. Sempre que você sentir que o nariz está obstruído, você pode usar. Né? Normalmente, tem gente que tem uma rinite vasomotora, por exemplo, às vezes a pessoa sai do quarto, da cama, está tudo quentinho no quarto, aí entra em contato com ar frio, o nariz fecha. Né? A gente chama rinite vasomotora. Essa pessoa, ela fica espirrando o tempo todo quando ela acorda, né? Vocês já devem ter, ou quando sai do banho também, sai do banho quente, vai para o frio. Então, pega o soro fisiológico, coloca, vai melhorar bastante esses espirros e essa obstrução nasal. Sobre os hormônios. A questão hormonal. Os hormônios, quando a gente faz essa respiração nasal, a gente começa a estimular a liberação de 3 hormônios importantes: endorfina, serotonina e ocitocina. Né? Existe um sincronismo pelo eixo hipotálamo, né? Que é o eixo que eu falei para vocês. Esse eixo vai estimular a produção desses hormônios. Quando a gente respira errado, quando a gente está estressado, quando a gente respira pela boca, a gente tem um aumento da produção do cortisol, que é um hormônio ruim, né? O cortisol, ele aumenta esse batimento cardíaco, ele aumenta a pressão arterial, ele funciona como se fosse um veneno para o corpo. Né? Então, a gente tem que diminuir a ação do cortisol e aumentar a liberação desses hormônios que trazem bem-estar para a gente. E a gente consegue esse equilíbrio através da respiração. Né? A respiração nasal frequente. Isso é um dado muito importante, já hoje vários estudos corroboram essa afirmação. Né? Então, outra coisa importante também, tem muita gente que tem constipação intestinal, né? Principalmente quem fica muito tempo sentado. Eu atendo muito idoso. Então, uma queixa muito frequente que eu tenho, principalmente o idoso que tem problema pulmonar, porque ele tem muita falta de ar, ele não consegue fazer uma expulsão diafragmática, então ele acaba tendo uma constipação. O diafragma funciona como se fosse um massageador do intestino. Ele massageia quando ele desce, sobe, ele vai favorecer o peristaltismo. Então, quando você fica muito sentado, ou quando você não respira corretamente, você tem uma tendência a ter constipação. Você não vai ao banheiro todo dia. Gente, ir ao banheiro todo dia é fundamental para ter saúde. Tá? Tudo que você come vira toxina, né, gente? Vira toxina. Todas as toxinas do corpo precisam sair. E elas saem através das fezes e da urina, né? Do suor. Então, beber muita água, beber muito líquido. Andar é fundamental. A pessoa que não anda, que fica sentada o dia inteiro, ela não tem saúde. Ela não é uma pessoa saudável. Caminhar é fundamental. Quando você caminha, o músculo da panturrilha ele funciona como um coração. Né? Ele funciona como um coração porque ele aumenta a sua perfusão. Quando você bombeia, né, o músculo, ele vai empurrar o sangue para cima. Ele vai favorecer tanto o retorno venoso quanto o sistema linfático.
Vocês já devem ter observado pessoas que não andam, que ficam muito tempo sentadas, têm as pernas mais edemaciadas, né? Porque o sistema linfático fica mais estagnado, a gente chama estase venosa. E aí você acaba tendo um edema de membro inferior, é muito comum, né? Idoso com edema de extremidade, principalmente de membro inferior. Ok? Então, ó, faltam 4 minutinhos, agora eu vou deixar aberto aí para quem quiser fazer pergunta, eu espero que vocês tenham gostado, né? É sempre um prazer dar essa aula, eu gosto muito de comunicar, de participar, e espero que vocês tenham curtido. Alessandra, eu coloquei uma questão aí, acho que você não viu. Os hormônios liberados. Você está me ouvindo? Estou ouvindo. Não tá me... Ah, tá. Então tá bom. Os hormônios liberados, você pode repetir? Eu queria anotar. Sim. Quais são? Ocitocina, endorfina, serotonina. Endorfina e serotonina. Isso. Que é o da Estou vendo o chat felicidade. aqui agora. Quantas vezes faço esse exercício de respiração? O exercício de respiração, gente, é o tempo todo. Não existe, o que eu digo assim, você tem que estar percebendo como você está respirando. Respiração sempre nasal. Observar. Nossa, eu estou respirando pela boca, porque eu estou percebendo que a minha garganta está ficando seca, né? Esse é um dado importante. Garganta seca é respiração oral, tá? Então, preste atenção quando vocês acordarem de manhã. Nossa, estou com muita sede. Eu acordei de manhã com a garganta seca. Está respirando pela boca. Então, perceber como você está respirando, usar a respiração nasal o dia inteiro, com o diafragma, perceber o diafragma trabalhando. Está no sinal, inspira usando o diafragma. Está deitadinha na cama, inspira usando. Quanto mais vocês fizerem, gente, melhor. Vocês vão perceber isso nitidamente no correr da vida de vocês, tá? Dia após dia. Eu já fiz tratamento de fone, inclusive, Alessandra, para respirar, para aprender a respirar. Isso. Eu já fiz. Nossa, é super importante. É muito importante, gente, é muito importante. Olha, se eu pudesse dizer para uma criança hoje, né, se eu pudesse dizer para uma criança, ou para a mãe da criança, olha, ensine o seu filho a respirar corretamente, não deixe ele respirar pela boca, porque isso futuramente vai ser muito deletério. E para yoga também, né? A yoga é fundamental. Ensina, o exercício de yoga também preconiza muito, porque eles sabem, né, que a vida depende de uma respiração correta, né? A vida saudável depende de uma respiração correta. Verdade. Obrigada. De nada. Alessandra, eu não sei se você viu as perguntas no chat, todas elas. Estou vendo. A última agora, que a Miriam perguntou do marido, que dorme mal, o intestino dele não funciona. Provavelmente ele não respira bem, Miriam. E se ele não respira bem, a gente tem que levar ele para um pneumologista ou um cardiologista para fazer um exame que a gente chama de espirometria. Esse exame ele é muito importante para a gente quantificar o volume e o fluxo de ar, né? Qualquer profissional hoje, pneumologista, faz isso no consultório. É um exame simples, fácil de fazer, que traz muitos diagnósticos de doenças respiratórias, principalmente restritivas. E aí a gente consegue modificar isso através do exercício. Olha que coisa impressionante, né? O exercício respiratório pode modificar uma função ventilatória, pode modificar uma postura errada, né? Uma pessoa que tem uma hipercifose, uma escoliose, ela respira mal, não tem jeito. Você faz a ausculta, você percebe nitidamente que ela diminui, sabe? Ela diminui a quantidade de ar de um lado e do outro, por causa da escoliose, ou por causa da cifose, ela não ventila a base. Então, a postura ela tem relação com a respiração também. Tá bom, gente? Muito obrigada pela